Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática, agora de forma virtual devido à pandemia do coronavírus. Bom, nós paramos na aula passada em comandos de decisão, vimos basicamente o comando if-else, resolvemos alguns problemas envolvendo if-else e vamos dar continuidade aqui na aula de hoje. Bom, o próximo desafio seria esse problema overflow da Olimpíada de 2009. Primeira fase, modalidade de programação, nível 1. Vamos dar uma olhada no enunciado do problema. Bom, então o problema é o seguinte. Os computadores foram inventados para realizar cálculos muito rapidamente e atendem a esse requisito de maneira extraordinária. Porém, nem toda a conta pode ser feita num computador, pois ele não consegue representar todos os números dentro de sua memória. Em um computador pessoal atual, por exemplo, o maior inteiro que é possível representar em sua memória é 4.4bilhões,294.967.295. Caso alguma conta executada pelo computador dê um resultado acima desse número, ocorrerá o que chamamos de overflow, que é quando o computador faz uma conta e o resultado não pode ser representado por ser maior do que o valor máximo permitido. Em inglês, overflow significa transbordar. Por exemplo, se um computador só pode representar números menores do que 1023 e mandamos ele executar a conta 1022 mais 5, vai ocorrer um overflow, pois o resultado dessa conta é 1027, que é maior do que 1023. Tarefa. Dados o maior número que um computador consegue representar e uma expressão de soma ou multiplicação entre dois inteiros, determine se ocorrerá overflow. Entrada. A entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido no dispositivo de entrada padrão, normalmente o teclado. A primeira linha da entrada contém um inteiro n, que é um valor entre 1 e 500.000, representando o maior número que o computador consegue representar. A segunda linha contém um inteiro p, entre 0 e 1000, seguido por um espaço em branco, seguido por um caractere C, que pode ser a adição ou a multiplicação, representando os operadores de adição e multiplicação, respectivamente. Seguido de um espaço em branco, seguido de um outro inteiro Q, que é também um valor entre 0 e 1000. Essa linha representa a expressão P mais Q, se o caractere C for uma adição, ou P vezes Q, se o caractere C for um asterisco. Saída. Seu programa deve imprimir na saída padrão a palavra overflow, se o resultado da expressão causar um overflow, ou a palavra OK, caso contrário. Ambas as palavras devem ser escritas com letras maiúsculas. Bom, aqui tem algumas informações sobre a pontuação. Em um conjunto dos casos de teste, que totaliza 30 pontos, N, P e Q são valores menores ou iguais a 10. Em um conjunto de casos de teste que totaliza 80 pontos, N, P e Q são menores ou iguais a 100. Bom, aqui tem alguns exemplos. Para esse exemplo aqui, o maior valor que pode ser representado é 10. A operação é 5 mais 5. O resultado é 10, portanto, não ocorreu um overflow, a saída é OK. Nesse segundo exemplo, o maior inteiro é 44. A conta é 23 vezes 2. E o resultado dá 46, que é maior que 44, portanto, ocorreu um overflow. Uma outra entrada, o maior inteiro é 323.500. A conta é 42 vezes 35, que deve dar um valor menor ou igual a esse aqui. E a saída foi OK. Bom, então vamos implementar a solução para esse problema. Aqui eu já tenho aqui um cabeçalho com a identificação do problema. Vamos salvar esse arquivo aqui com o nome overflow.c e iniciar a implementação. Bom, temos como sempre que incluir o arquivo stdio.h, definir a função main, bom, e declarar as variáveis de entrada. Bom, todas as entradas aqui são números inteiros que não excedem o maior inteiro que a gente consegue representar em C, que é justamente esse valor 4 bilhões 294 milhões e alguma coisa. Por
porque o resultado da maior expressão que a gente consegue aqui seria a expressão 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão, portanto cabe no inteiro. Então vamos declarar todas as variáveis do tipo int. Eu tenho como uma primeira entrada aqui o n, que é o maior inteiro que pode ser representado. Depois eu tenho p e q, que são os operandos da expressão. Eu preciso de um caractere c, que vai me dar o resultado dessa expressão. Poderia ter uma outra variável aqui que eu vou chamar de result para armazenar o resultado dessa expressão. Bom, então na entrada eu preciso entrar com o maior inteiro que pode ser representado. Vou armazenar em n. E depois a expressão. A expressão é um inteiro, um caractere e outro inteiro. Então é o p, o c e o q. Então, p e q são os operandos, c é o operador. Bom, dependendo de qual seja o operador, vamos fazer um if aqui. Se o operador, que é a valor da variável c, for igual a uma adição, um sinal de adição, então o resultado vai ser a soma de p mais q. Bom, se não, só pode ser a multiplicação. O resultado vai ser a multiplicação de p vezes q. Bom, depois de obter o resultado, a gente precisa fazer novamente um outro if else para verificar se houve ou não overflow. Então, se o resultado é maior do que n, então houve um overflow. Vamos imprimir o overflow em maiúsculo. Bom, caso contrário, vamos imprimir OK. Bom, e é isso. Bom, vamos compilar o programa. Vou usar aqui o terminal para compilar o programa. -c-o, eu chamei de overflow esse programa. Vamos compilar, tudo OK. Vamos testar. ./overflow. Pegar algumas entradas aqui de teste. Bom, aqui eu tenho 10 com o maior inteiro e a operação 5 mais 5. Aqui a saída deu OK, não ocorreu um overflow aqui. Vamos pegar o próximo caso, 44, 23 vezes 2. Aqui ocorreu o overflow, bateu com a saída esperada. E o último, 323.500. 323.500, a expressão 42 vezes 35. Vezes 35. OK, deu OK. Então, aparentemente deu tudo certo. Vamos tentar submeter essa solução aqui para essa área de prática da Olimpíada. Overflow. OK. Vamos aguardar um pouquinho. OK. Então, passamos em todos os testes. Conseguimos os 100 pontos. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima.